Olá, me chamo Raul, faço parte do grupo C e vim aqui falar sobre a globalização de um modo geral. Bem, a globalização é uma coisa nova. Ela dá início lá nas grandes navegações, quando os europeus colonizavam várias terras. Do resto, eu creio que você já sabia, mas vamos falar sobre a globalização como vemos hoje. Bem, a globalização já falado, ela já existia, mas só foi ficar bem intensa a partir da década de 70, com a terceira revolução industrial. Bem, a comunicação tem a ver com a comunicação e transporte, certo? A internet é uma das principais formas que o mundo é conectado através da globalização. Como, por exemplo, podemos falar com pessoas de outro país, de outra cidade, até perto mesmo, entende? Mas não é só isso, o transporte também é um dos meios em que o mundo fica conectado. Como por exemplo, antigamente demorava vários meses para chegar em um país ao outro. Eles andavam de cavalo ou até a pé. Hoje em dia, ele só demora horas. Isso ajuda nas mercadorias, nos transportes das pessoas, assim aumentando o comércio e o lucro de um determinado lugar. Olá, me chamo Anderson, sou do grupo C e do nono B. E eu vim continuar o assunto com a mundialização, que complementa o assunto da globalização que o Raul acabou de nos falar. Bem, as palavras globalização e mundialização podem até ser sinônimas, mas não estão totalmente iguais, mas estão interligadas no processo global, entende? A sua grande diferença é que a globalização ela marca as ideias relacionadas ao sentido de geografia e política, e a mundialização envolve todos os fatores possíveis, ou seja, culturas, ideias, festas, comunicações e etc. Ou seja, a globalização enfatiza a economia e a tecnologia, e a mundialização, por sua vez, se sobressai a processos culturais. Esses processos podem ser hábitos, músicas, costumes, religiões, ideologias e etc. Todos esses processos estão interligados à cultura. Ou seja, a mundialização são as culturas entrando em vários lugares diferentes por meio da globalização. E bem, a globalização ajuda a mundialização chegar em todo o mundo. Por meio da globalização, que é a tecnologia e o transporte, que é a base principal dela, a mundialização chega até nós, porque com o transporte, pessoas de diferentes lugares do mundo vêm para cá trazendo seus costumes. E por meio da internet também ocorre a mesma coisa. E eu finalizo o assunto com a mundialização e seus pontos primordiais. Agradeço a oportunidade. Olá, sou Marcelo Santiago Alves Júnior, sou do nono B, faço parte do grupo C. Eu vim falar sobre o seguinte tema: a globalização é boa ou ruim? Bem, a globalização na teoria é muito boa, pois ela ajuda nas trocas de mercadorias de um país ao outro e interliga pessoas de vários lugares para outros. Faz as pessoas entenderem mais sobre as outras, além de melhorar a economia. Mas nem todos os países estão nessa globalização, porque a globalização exige muito, mas muito dinheiro em investimento, o que acaba atrasando muito esse lugar, assim ocorrendo desigualdade. Mas a globalização não é perfeita.
ela também pode ser ruim para quem a utiliza, pois ela não resolve os conflitos políticos. Ela acaba ajudando isso a ficar maior e organizando, ou seja, crime globalizado. Agora, outro grande problema é que, com várias culturas chegando com a mundialização, a cultura local fica desvalorizada e esquecida. Ou seja, a proposta da globalização é boa, mas como ela é aplicada hoje em dia? Eu não diria o mesmo, né? Eu encerro minha parte fazendo minha pergunta: como podemos resolver isso? Bem, iremos dar resposta a essa pergunta com as ideias de Milton Santos, que foi um grande geógrafo brasileiro que criticava a globalização de seu tempo. Milton dizia que a globalização tinha três faces. A primeira mostrava a globalização como uma fábula, ou seja, só as coisas boas, como a conexão entre pessoas, a livre circulação de indivíduos, o conhecimento de diferentes culturas e a integração de vários países e o enriquecimento de todos eles. Mas não são todos os países que enriquecem e todo mundo sabe disso. E as culturas que são apresentadas são repetidas por outros países que são as grandes potências. E as culturas acabam vindo mais deles, assim não ocorrendo novas culturas. Nosso meio, sabe? E nem todos os países estão integrados na globalização, e isso acaba piorando a situação desse país, porque ele não enriquece com a globalização, e sim só as grandes potências que lideram essa globalização. E esse é um triste fato, que demarca a segunda face, que é a perversidade da globalização, que mostra que as coisas não são tão bonitinhas como ouvimos falar, como o Marcelo nos mostrou e como eu dei alguns exemplos agora. Mas pode ser que haja uma esperança, e essa esperança é a terceira face, que mostra que a globalização pode sim se tornar aquilo que ela era para ser. Ou seja, precisamos de uma nova globalização, uma que melhore a vida de todos e resolva os problemas que estamos vivenciando. Não que tudo deveria ser jogado fora da globalização do dia para o outro. Poderia ser reutilizar as coisas boas que temos e tirar as coisas ruins e aplicar coisas boas, usando a conexão que há na globalização, não para uma competitividade maior entre os países, mas sim para acabar com a fome, a miséria, com a injustiça, para assim acabar com a desigualdade e haver igualdade no mundo e dignidade a todos. E essa é a proposta da nova globalização de Milton Santos. Mas, para mudar a globalização que temos hoje, vai ser difícil e vai demorar bastante tempo. E haverá muita luta para que isso ocorra. Mas já temos um pouco de progresso. É bom saber que há pessoas que possam lutar por essas causas. E assim encerramos o nosso trabalho.